Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, a mais uma noite de aprendizado através do programa Energia Viva do nosso canal Renovando Consciências. Quero aqui deixar o nosso abraço ao nosso querido Chico Leite, que organiza todo esse material e que diariamente tem programas relacionados à doutrina bendita dos Espíritos que tanto tem nos auxiliado na nossa compreensão de seres imortais que somos. Então, nosso agradecimento a Renovando Consciências e a todos os canais que nesse momento transmitem e replicam esse material para que você, em sua casa, em seu conforto material, possa estar acompanhando e participando conosco nessa noite abençoada. Quero aqui dar uma boa noite aos nossos irmãos que já carinhosamente nos abraçam, a Vaninha, a Carolina, nossa querida Camila Ferraz, Márcio Rigon, Dulce, Lúcia Crátio, Salete, Regineide, a nossa querida Inês, Maria Elisandra, Ana Maria Menezes, Ivone, Lenir, seja muito bem-vinda, Rui César, Evani, Marcelena, querida Laila, outra Laila também, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, minha mãe sempre acompanhando conosco, essa noite de estudo e aprendizado, seja muito bem-vinda, Jane Lopes, enfim, tantos irmãos e tantos corações que nessa noite abençoada aqui se fazem conosco. E hoje nós estaremos novamente com o nosso convidado especial, Dr. Sérgio Thyssen, lá do Rio de Janeiro. Falaremos de uma segunda parte, já de um estudo que nós fizemos na primeira temporada do Energia Viva, que são os casos reais da medicina da alma. Então, hoje nós estamos realizando uma parte 2, justamente para que Sérgio possa apresentar os casos, para que vocês possam conhecer o trabalho desenvolvido por esse nosso irmão. E para que possamos, assim, sem delongas, iniciar, vou trazer o Sérgio à tela, para que possa estar conosco, nos presenteando. Sérgio, seja muito bem-vindo, uma boa noite, meu irmão. Boa noite, Sérgio, boa noite, amigos queridos todos, que bom que já estamos novamente juntos e possamos, então, dar continuidade, não é, a esse estudo sobre algo de fronteira, não é, entre medicina e espiritualidade, medicina e doutrina espírita, medicina da alma. Obrigado pelo convite, uma alegria muito grande podermos compartilhar esses estudos. Eu que agradeço, Sérgio. E Sérgio, ele é médico, cardiologista, físico e grande estudioso da doutrina espírita e hoje vai nos presentear com essa palestra abençoada, apresentando casos que eu já gostaria de fazer a ele uma pergunta para que ele pudesse explicar um pouco sobre os casos, para que a gente possa adentrar aos vídeos, as fotos, as imagens que ele vai conduzir nessa noite. Sérgio, quando a gente fala de casos que são acompanhados através de grupos espíritas, casos esses que tratam a medicina da alma, como que você pode explicar ao nosso público? Tem muitas pessoas que às vezes nos perguntam, Sérgio, como que esses casos são acompanhados? Qual que é o procedimento? Como que o processo é feito? Fala um pouquinho sobre isso, Sérgio, para que a gente possa realmente adentrar aos casos, demonstrando os vídeos, e para que as pessoas possam participar também com perguntas relacionadas, claro, ao tema. Podem deixar perguntas aqui em nosso chat para que o Sérgio, durante a palestra ou ao final, possa, assim, responder e possa vocês também interagirem conosco. Olha, Sérgio, essa é uma experiência, assim, pessoal, mas de todo um grupo de trabalho, na verdade, de vários grupos, já de muitos anos. Então, por trabalhar na seara espírita, dirigindo grupos espíritas, existe, como todos vocês sabem, o atendimento, o acolhimento fraterno. Então, é como uma das portas de entrada da chegada de casos de pessoas com problemas de sofrimento, problemas médicos, tanto na área da clínica como na área da saúde mental. Então, o espiritismo, né, ele, em termos desta abordagem de algo que é como um paradigma novo, nós temos duas coisas fundamentais, que é a reunião mediúnica de desobsessão, em moldes próprios, com um grupo com uma capacitação muito
bonita e, ao mesmo tempo, fruto de um trabalho já de décadas. E, por outro lado, o complemento necessário é a fluidoterapia, é o passe, é a água magnetizada, mas não é o passe do trabalho público doutrinário, que também tem um valor imenso. É um passe já voltado para quem está doente mesmo, de tal maneira que os pacientes, quando são atendidos presencialmente, eles deitam e o médium escolhido, em geral por mim mesmo, vai e oferece o passe mais detido para, como dizia Allan Kardec, o oferecimento de moléculas sãs para substituir as moléculas malsãs. Essas são palavras da codificação. De tal maneira que, às vezes, é o médium que não tem mediunidade ostensiva e que oferece, então, mais do seu fluido vital, do seu princípio vital, do seu magnetismo curador, sempre na casa espírita, com assistência dos benfeitores. Mas, às vezes, de propósito, conhecendo os médiums do nosso grupo, às vezes até médiums médicas, eu solicito, porque já sei, ainda mais quando os casos são mais delicados ou mais graves, tanto de crianças como de adultos, porque este ou esta médium, em geral, vai receber uma entidade do mundo espiritual que seja preparado para aquela atividade. Não são necessariamente médicos desencarnados. Às vezes são, Dr. Bezerra, inclusive, mas pode ser um espírito que tem uma formação, vamos dizer, com condições terapêuticas, observa o paciente deitado, observa o corpo, observa o perispírito e vai usar os fluidos para trazer as condições de recuperação para cada caso. Então, por outro lado, não é, ao longo do tempo, chegaram muitos casos por e-mail, depois por causa de Messenger, de Facebook, por causa de WhatsApp, chegam agora muito mais casos por essas plataformas de contato conosco. Até porque nós já falamos sobre isto há muitos anos. Então, as pessoas vão conhecendo, vão sabendo que existem recursos que são muito positivos no sentido dos resultados, e as pessoas fazem contato, e, às vezes, essas pessoas, mães, irmãos, filhos, dependendo da idade de cada paciente, eles fazem contato e são pessoas da Dinamarca, da Grécia, da Austrália, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, do Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Manaus, porque essa é uma outra questão. Não é? No início era muito algo que vinha ao próprio centro espírita e aos grupos com os quais eu trabalhava. Mas hoje o leque de possibilidades de comunicação aumentou muito, e isso é muito positivo, porque agora nós podemos cuidar de casos, como talvez vocês acompanhem hoje, que não são aqui do Rio de Janeiro nem do Brasil. E isso é muito bom, porque oferece-se, então, os recursos melhores que nós conhecemos da espiritualidade, através da mediunidade consagrada à medicina, eu diria, né, para favorecer a melhora das pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, a coisa é mais ou menos assim. Então, o que acontece? Eu acompanho, eu recebo as informações de cada caso,
divido esses detalhes com a equipe, seja onde estiver, que às vezes eu estou nos Estados Unidos ou em Portugal, trabalhando com as equipes deles, vendo casos deles, não é? Então depende muito das circunstâncias. Pode ser na Itália, onde eu fui muitas vezes, Portugal, eu fui também muitas vezes. Então é uma semente, não é, que a espiritualidade colocou carinhosamente nas nossas mãos, através de me ajudar a me familiarizar com a doutrina espírita desde muito cedo. A medicina, é óbvio, faz uma diferença enorme nessa, vamos dizer, tarefa, nessa capacitação, nessa ciência para ajudar a acompanhar cientificamente esses resultados, né? A ideia da priorização, porque eu tenho pedidos muito frequentes, então eu preciso administrar. Então a medicina me ajuda a escolher os casos mais delicados e mais graves para cuidar deles antes. Então eu vou tentando uma estratégia que seja a mais justa possível, porque os pedidos são muito frequentes e há uma lista de espera. E eu vou procurando administrar isso da melhor maneira possível. Eu gostaria de poder me dedicar muito mais a isto. Eu tenho me dedicado mais, comparando com algum tempo atrás, muitos anos ou décadas, mas se eu tivesse mais equipes mediúnicas, eu estaria trabalhando todos os dias. Por quê? Porque a demanda, Sérgio, é muito grande. O planeta Terra está muito doente. Isto aqui é um enorme hospital, entende? Me chegam casos que eu não sei como é que eu vou fazer para atender logo, não é? São casos que, como que mexem conosco, não é? A vontade de fazer logo a ajuda para atenuar o sofrimento. E é sempre assim, é o sofrimento do próprio paciente e da família, ainda mais quando são crianças, mas adultos também, repercute, não é? Na família como um todo, sempre, claro que em graus diferentes, né? Dependendo da seriedade ou gravidade de cada enfermo e também do quanto aquelas dificuldades mobilizam, repercutem e geram também preocupações e sofrimento para quem acompanha, para quem está perto. Então, Sérgio, eu fico vendo, não é, como que o planeta é, não é, a demanda que existe, e eu vejo que nós vamos reencarnar muitas vezes, procurando a experiência, o estudo, o aprimoramento do trabalho, para voltar e recomeçar, voltar e recomeçar, não é? Porque ninguém vai querer sair da Terra enquanto ela for esse hospital que ela é, enquanto houver sofrimento. Até espíritos, como Bezerra de Menezes, médico, podendo viajar para mundos superiores, está aqui nos ajudando, ajudando a todos. Então, a perspectiva qual é? Vamos estudar, vamos nos dedicar, e quando nós, trabalhadores, nos aperfeiçoamos moralmente, também pelo estudo da ciência de um modo geral e da própria doutrina espírita, né? Nós vamos também aperfeiçoando e ganhando condições melhores para ajudar mais e melhor todo mundo. Entende? Nós vamos fazendo opções e vamos cada vez mais
abandonando aspectos da vida do dia a dia que outrora nos entretinham e agora vamos selecionando, não é? Vamos amadurecendo e deixando coisas mais como que triviais, superficiais, né? De lado, para nos sobrar mais energia e tempo para a dedicação que se faz necessária. Sim. E Sérgio, aqui em Birigui, com a atividade, os tratamentos espirituais, a gente tem verificado aí uma aproximação da ciência médica material justamente com a espiritualidade, né? E aqui nós temos, eu vou falar antes dos casos adentrados, que eu acho que é uma pergunta interessante, porque nós estamos falando da medicina da alma. A Juliana Cândido, nossa irmã de Rio Preto, ela até faz essa pergunta, e eu queria também estender essa pergunta a você, Sérgio, se você também tem percebido os profissionais, espíritas ou não, tendo buscado essa aproximação e esse olhar mais ampliado, como a Juliana pergunta, como a medicina da alma pode ajudar a medicina da terra? Olha, é muito boa essa questão também, né? Boa noite, querida. Seja bem-vinda, como todos aqui ao nosso estudo. Mas, antes de tudo, vale a pena nós pensarmos algo que é, assim, muito interessante, né? Quando falamos medicina da alma, nós temos que ver sobre o que nós estamos conversando, que, por sua vez, sobre o que nós estamos desenvolvendo, realizando, pesquisando, ajudando. Mas eu gosto de lembrar, Juliana, a ciência cada vez mais está, em muitos setores, e na medicina em especial, se espiritualizando. Então, nós temos um paradigma, um modelo que é bem materialista, mecanicista, cartesiano, que nos acompanha desde 5.500 anos, 5 milênios e meio. Imhotep, no Egito Antigo, que é o primeiro médico da história da humanidade. Galeno e Hipócrates vieram muitos séculos depois. Então, o que acontece? Durante todo este período, fora exceções bem pontuais, né, que não prevaleceram ao longo dos milênios, nós chegamos a essa época, né, vivendo uma medicina que existe ainda hoje e existirá por muito tempo, que é a medicina acadêmica convencional, tipicamente a medicina ocidental. Existe a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a homeopatia, existem várias outras, como que expressões, eu diria, da arte de curar como um todo. Mas quando nós usamos a palavra medicina, nós estamos nos referindo às faculdades de medicina das universidades do Ocidente, mas que existem no Oriente também. É claro que eu tenho faculdade de medicina na Coreia, no Japão, na Austrália, na Rússia, lá a parte asiática e assim por diante. Em tudo tem. Mas a ideia qual é? A ideia de, se eu vou hoje, vejam que lindo isso, e entro num site que é o mais importante do planeta Terra, só sobre medicina. E aí chama-se NIH, N-I-H. E o site em si, ele é de publicações em medicina. Se eu puser a palavra espiritualidade, se eu puser a palavra prece, spirituality, prayer, se eu puser duas, spirituality, e colocar health, de saúde, se eu puser, por exemplo, gratidão, perdão, tudo aquilo que nos remete a uma ideia de espiritualidade e religiosidade,
que é como nós chamamos esse paradigma novo, em que estas coisas agora estão como que nas entranhas da medicina, nós estamos vivendo um novo tempo. O Espiritismo trouxe uma grande contribuição para isto, mas o que há na literatura, na ciência médica, os médicos estão tendo a oportunidade de conhecer ao redor do mundo, porque hoje o médico que não conhece isto, seja um cardiologista de qualquer lugar do mundo, seja um psiquiatra, ele está desatualizado. Se ele não conversa sobre religiosidade, espiritualidade, na relação médico-paciente, ele está desatualizado, a não ser que seja uma opção. Ele conhece, mas não tem tempo, oportunidade, interesse de se envolver com isto. Mas daqui a 10 anos, ele terá. Daqui a 80, muito mais, na outra vida. Ou seja, é uma evolução, um caminho sem volta. Mas porque não é para voltar atrás. Porque antes é que nós éramos muito limitados. Antes nós não sabíamos que nós somos almas, que nós somos espíritos. E com a doutrina espírita, que nós temos um corpo espiritual, um perispírito, com corpo causal, corpo astral, duplo etérico. Há toda uma ciência aí que nós temos que conhecer. Então, quanto à pergunta dela, da Juliana, né, a ideia qual é? Muitos colegas respeitam isto tudo quando conhecem, mas não se enfronham. Não trazem isto para a sua prática do dia a dia. Mas é uma questão de tempo. Até porque, se eu coloco essas palavras no PubMed, só se eu puser, por exemplo, spirituality, eu tenho 25 mil artigos para ler. Eu vou passar a vida, a encarnação, e não vou conseguir ler tudo. Então, eu vou colocando mais palavras-chave para poder fechar a pesquisa para chegar onde eu quero. E o que é bonito de ver é que existem colegas ligados às mais variadas crenças, credos, religiões, filosofias, mas como médicos, eventualmente outros profissionais de saúde, não é? Pesquisando o islamismo, a oração e a melhora clínica em casos de câncer. Entendeu o exemplo? Ou seja, nós temos que ter, apesar de sermos tão próximos à doutrina espírita, né, nós temos que ter de antemão uma visão aberta. Nós não podemos trabalhar. Eu trabalho somente com a reunião mediúnica, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar, como uma medida de medicina preventiva, é a medicina mais preventiva que tem, vem de Jesus, o médico divino. Nunca houve nem haverá nada mais próprio e elevado do que isto. Mas a ideia qual é? Eu preciso, além de trabalhar o magnetismo, trabalhar, como Kardec coloca no livro dos médiuns, trabalhar o passe, a fluidoterapia, o passe terapêutico. Você pode usar uma variada terminologia, mas a essência é uma só. É o fluido magnético e o sentimento do terapeuta. Qualquer outra coisa pode ser válido também, mas é adjuvante, não é como que daqueles que são os principais elementos desse processo. Então, qual é a questão? O médico que vai como espírita ou espiritualista se enfronhando, ele vai vendo como é lindo de ver, não é? Colegas de todas as outras religiões, mais da área da saúde, se debruçando para pesquisar isto.
não é? Então, por exemplo, tem trabalhos lindos, nós podíamos marcar até, Sérgio, para não fugirmos do que combinamos, né? Um dia, todo um estudo sobre o que há na literatura a benefício da ciência médica. E aí nós vamos aprender com irmãos de outras crenças. Por exemplo, eu vou contar só para finalizar. Depois de ter estado no Congresso Mundial de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria, maior fórum de psiquiatria do planeta Terra, em agosto de 2019, portanto, antes da pandemia, para estar levando a experiência espírita de abordagem dos doentes mentais e depois também uma abordagem separada sobre crianças com autismo, né? Ali eu soube que essa mesma associação, em Lisboa, foram 6.500 profissionais de saúde mental do mundo inteiro. Eu era o único que não era psiquiatra, mas ia levando uma semente que tinha tudo a ver com aquilo. E ali eu soube que a própria associação já estava concatenando um outro evento para dezembro de 2019, em que seria um congresso internacional, mas só de espiritualidade e psiquiatria. Ou seja, era uma coisa que mostrava o avanço da psiquiatria não espírita, mas voltada para a espiritualidade do planeta Terra atual, de um modo geral. E aí, ainda por cima, soube que seria em Jerusalém. E aí eu disse, não, eu vou ter que dar um jeito de ir. Acabei indo, me deram espaço para um folder, onde eu falei de Chico Xavier, de Allan Kardec, de mundo espiritual, de mediunidade, no pôster, tudo compactado, né? Semente. E me deram meia hora para falar sobre o trabalho com as crianças com autismo, dentro do espectro, né, do autismo. E aí eu era praticamente, a não ser um outro pequeno grupo, mas falando de outras questões do Brasil, eu era o único espírita propriamente. Os outros eram, mas psiquiatras autênticos, convencionais, levando outras experiências, envolvendo espiritualidade, mas não envolvendo a doutrina espírita. De novo, eu era o único, em meio a 400 colegas de mais ou menos 40 países. Então foi muito, muito especial. E a cidade de Jerusalém era, na verdade, como que um símbolo de espiritualidade. Não é? Lembrando de Jesus há 2000 anos. Claro que ali já tivemos muitos outros problemas, né? Mas o que eu queria lembrar ali eram as questões da época de Jesus. E acabei conseguindo viajar e apresentar duas sementes parecidas, mas envolvidas com dois universos próprios. Excelente, Sérgio. E vamos então adentrar agora. O Sérgio trouxe alguns casos para que ele possa explicar um pouco sobre cada caso. Tem vídeos, tem imagens que acabam por exemplificar bem melhor. Então eu vou trazer aqui a tela para que a gente possa acompanhar. Eu posso deixar a tela assim, Sérgio? Você prefere a tela toda? Está ótimo. Está ótimo, né? E você quer fazer alguma abordagem inicial? Já posso passar? Não, eu acho que já podemos começar para ir de encontro ao tema, né? Olha só, não põe ainda, deixa só a imagem. O que acontece? Quando foi há uns anos atrás, pelo menos 8 a 10 anos, eu estive na Austrália pelo menos 6 vezes. E 4 vezes eu também, aproveitando o deslocamento, fui
a Auckland, na Nova Zelândia, porque é tudo Oceania. E há movimento espírita pequeno, mas há em Nova Zelândia também. E aí, numa altura, eu estava no Rio de Janeiro, me liga Viviane, uma mãezinha de uma criança chamada Mateu, o primeiro filho do casal. E aí ela diz, doutor Sérgio, eu me lembro, no ano passado você esteve aqui em Sydney e você fez um seminário sobre medicina da alma. Foi esse o tema. E aí eu apresentei vários casos. Falei de teoria e tal. E aí ela diz, olha, doutor Sérgio, eu estou vindo agora porque eu estou grávida de novo. Eu estou vindo do ultrassom, vim direto para casa e lembrei do senhor. Por quê? Porque o ultrassonografista, ao examinar no pré-natal o ventre, o útero e o bebê, ele diz, olha, ele tem um problema no cérebro. E esse problema é importante. Eu nunca vi isso, mãe. Então, eu vou logo lhe entregar essas imagens e você procure, não é, um pediatra. Você procure um neonatologista, que são médicos que poderiam ajudar a mãe, porque ele ficou muito preocupado. Ela, muito mais, chegou em casa e me ligou. Naquela época até usava-se o Skype, que hoje muitos já deixaram de usar ou usam muito pouco. E aí eu falei, olha, eu lembro do seminário, ela me explicou. E aí eu pensei assim, tá bom, Viviane, pode deixar. Isso é sério, procure os colegas em Sydney, não é? Porque isso não é comum. Te digo como médico. Tá bom, mas pode deixar que eu vou abrir o caso do embrião que está em formação, talvez até já na idade fetal. E aí eu abri. Assim que eu pude, no Centro Espírita em Copacabana, no Rio de Janeiro, Sociedade Espírita Reencontro. Hoje ele tem 25 anos. E aí o que, que acontece? Era uma questão de guerra. Cuidamos de tudo aquilo. Tinham vítimas para tudo quanto é lado. E ele era piloto de aviação da Força Aérea Americana, United States Air Force. E ele, em vez de só cumprir ordens superiores, que já é uma coisa muito séria na guerra, guerra é uma tragédia absolutamente para todos que se envolvam com ela, de um lado, de outro, responsabilidades diferentes, mas é sempre algo que repercute por séculos, às vezes, em relação aos protagonistas. E aí cuidamos daquelas vítimas, né? E aí o que, que nós fizemos? Foi uma reunião linda, o anjo de guarda, não é, do que estava por nascer ajudando. E aí o que, que acontece? Ela não me ligou mais durante um mês, né? E aí o que, que acontece? Mais adiante, ela entra em contato de novo. E aí ela diz assim, o senhor fez o atendimento, doutor Sérgio? Fizemos. Porque, olha, ele nasceu tão bem, mas com 10 dias de vida, o meu marido começou a notar e me mostrou movimentos anormais, movimentos atípicos, que meu filho outro, Mateu, não tinha, não teve. Eu falei, não parece algo razoável. Me envie os vídeos dele, para eu poder ter uma ideia. Então, agora sim, Sérgio, pode passar esse primeiro vídeo. O som.
Reparem os movimentos dos braços e os movimentos da cabecinha. Então, a mãozinha é da mãe e o pai registrando o vídeo pelo telefone celular. Pode pausar. Repara, esses movimentos são completamente anormais. E aí ela foi me mandando os vídeos. Quando eu olho esse vídeo, eu pensei imediatamente, como médico, numa síndrome de uma parte do cérebro que tem a ver, por exemplo, com Parkinson. São os núcleos da base. O Parkinson, a pessoa tem o tremor de mãos, pés, pernas, braços, às vezes a região perioral também, é um tremor que nós chamamos de repouso. Quando vai fazer um movimento ativo, portanto, o tremor cessa. Entra em repouso, volta o tremor. Graus variados, dependendo do tempo de evolução do Parkinson. Só que aqui não é Parkinson. Parkinson é uma doença que acomete, na maioria das vezes, os homens de meia idade para frente. Senhores, eu diria. Mas eu me lembro, então, que os ventrículos laterais que estavam dilatados, eles ficam exatamente na região dos núcleos da base. E aí eu pensei, isso não é comum, eu nunca tinha visto isso. E aí eu pensei assim, alguma coisa ficou e gerou o que nós estamos vendo agora. Não é? E aí o que eu disse para mim mesmo e para Viviane? Vou abrir de novo, porque há algo mais para se fazer. E quanto mais cedo se intervém com a medicina da alma espírita, melhor. Porque estou lidando com o desenvolvimento do cérebro. Então, quanto mais cedo nós fizermos algo, maior a chance, não é, de nós mudarmos a plasticidade, aproveitando a plasticidade cerebral do neurodesenvolvimento. Pois bem, aí ela manda um segundo vídeo. Ela mandou vários. O próximo, por favor. Olha o tremor da cabecinha. Pais muito carinhosos, espíritas, muito preparados. Ó, essa movimentação não existe. Eles levaram a criança nessa fase, nenhum médico sabia o que era. Nunca viram? Muito bem, pode passar o próximo. Então, qual é a ideia, Sérgio? Pode pausar, porque vai resultar na mesma situação dos outros. Quando eu abro, o que acontece? Outra guerra, de uma outra ocasião. De novo, era Vietnã, cuidamos do que tínhamos que cuidar, nunca vi tantos espíritos com os olhinhos puxados, devastação em campos de arroz próprios de cultura típica do país. E aí, se nós fôssemos usar os recursos convencionais de uma reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, nós íamos usar todas as reuniões daquele ano para cuidar de um espírito de cada vez. Então, aí entra um recurso que tem um pouco a ver com conhecimentos básicos da física, criação de campo favorável a uma recuperação de um grande número de espíritos desencarnados.
cuidamos de todos. Nós sempre só vamos adiante depois do último ter sido incluído naquele auxílio. Por quê? Porque eu não sei depois quando é que eu vou entrar novamente. Então, eu prefiro adiar outros casos, mas completar aquilo que as médiuns viram e, a partir do que elas veem porque o mundo maior mostra. E quando o mundo maior mostra, é compromisso nosso de cuidar. Por isso que nós vamos até o fim. E aí fizemos direitinho, me deu uma vontade de usar um recurso, que foi o seguinte. Primeiro, eu pedi ao anjo de guarda dele, ele lá do outro lado do mundo, 13 horas de fuso horário, que trouxesse a criança desdobrada. E a médium a meu lado recebe a criança, não assim como um bebê, mas como um adulto bem jovem, entre a adolescência e a condição adulta jovem. E ele veio, conversou comigo, estava completamente arrependido. Conversamos no sentido, olha, nós vamos ajudar. Pode ser que você sofra um pouquinho ainda, mas vamos confiar. Ou seja, houve todo um acolhimento fraterno. E aí me deu a ideia, a vontade de aproveitar. Por que eu o trouxe? Usando os recursos que conhecemos. Para, por ideoplastia, conhecendo eu a neuroanatomia, a neurofisiologia, um pouco de neurociências, portanto, eu plasmei um cérebro completamente normal, perfeito, com todos os detalhes. E quando eu ia fazendo, criando pela ideoplastia, quanto mais se aproximava do resultado final, o amor da equipe ia fazendo aquele cérebro ficar iluminado. Eu falei, opa, então agora vamos com ele. E aí eu disse para o piloto, né, que estava reencarnado, olha, isso aqui que você está vendo é para lhe ajudar. É um remédio dos melhores que eu conheço. E ele vai fazer um bom efeito. Mas quando eu justapor, colocar isto pertinho do cérebro que você traz, que o teu anjo de guarda trouxe, e aquele que você tem e vai levar para impregná-lo lá onde você mora, você vai adormecer. Mas não se preocupe, que o seu anjo vai levar você de volta e você tenderá a melhorar. Ele estava agradecido, porque o acolhimento foi o que há de amoroso, né? E ele olhou para aquele cérebro e disse assim, puxa, parecia uma estrela, mas realmente era um cérebro. E aí eu coloco no lugar, vamos dizer assim, e aí nos despedimos antes que ele adormecesse, e aí não se preocupe, você vai hoje mesmo para o colinho da mamãe. Dito e feito. E aí eu voltei por uma coisa de mensagens, diz, olha, observa, porque ele foi atendido de novo. O que nós sabíamos e podíamos fazer, fizemos. Depois, quando puder, me escreva. Então, Sérgio, mostra o próximo, que não é este, é o seguinte. Vejam isto. Reparem que ele é ainda o mesmo bebê. E agora, vamos dizer, tomando banho, com a mãezinha fazendo a higiene da criança e o pai sempre perto, como que filmando para registrar.
olhem, reparem que o olhar dele é outro. Ele não é a mesma criança. Outro olhar. Isto foi dias depois. E quando você olha, onde é que tem o tremor da cabeça? Onde é que tem aquele tremor dos bracinhos? Sérgio, ele nunca mais teve. Nunca. Mostra o seguinte, porque ela foi secá-lo e vesti-lo. É no mesmo dia. E para ficar bem na foto, alguém foi lá, a mãe, olha o bocejo. Não dá vontade de ir lá para segurar ele no colo? Pois bem, é o mesmo dia do banho. Certo, mostra o próximo. O que acontece? Ela me manda um exame de imagem feito em maio para comparar com o de março. E aí o que acontece? Há um registro, vamos dizer assim, comparativo, de tal maneira que o que está escrito ali é mais ou menos o seguinte: os ventrículos laterais são agora de calibres normais. Ou seja, a melhora não foi apenas do quadro clínico, foi uma melhora biológica, anatômica, além de funcional. O cérebro visualizado e a fossa posterior está normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas normais. O seio sagital superior está patente. Ou seja, os colegas de lá não entenderam nada do que pudesse justificar uma mudança anatômica, assim. Passa o próximo, Sérgio, por favor. Então, esse é o Luca. Já maiorzinho, lindinho, e como ele é australiano, passa o próximo. Com a sua prancha de surf. Feliz da vida, mais grandinho, né? E aprendendo como todos os meninos da Austrália aprendem a surfar. Eu era o único que não surfava. Então, o que acontece? Mostra o próximo. Existem vários outros registros. Aqui foi quando eu voltei para Sydney a primeira vez após esse atendimento. E aí eu fiquei hospedado na casa do casal, somos amigos até hoje, é uma coisa que derivou dessa situação, né? E da melhora do Luca. E aí, então, ele hoje já é maiorzinho, inteiramente normal. Graças a Deus, graças aos bons espíritos. E claro, lembra que eu disse que ele havia se arrependido? O arrependimento abre portas, perspectivas de resultados melhores para qualquer abordagem médica, ainda mais médico espírita, que foi o caso. Então, esse é um caso ilustrativo de nós usarmos a reunião mediúnica séria e a fluidoterapia espírita, com o detalhe que André Luiz nos ensinou sobre a ideoplastia. Sérgio, tem uma pergunta aqui interessante, que é algo muito dentro do tema, acho interessante se você puder comentar um pouquinho. A Dulce Rocha, ela acabou de comentar, ela pergunta assim: Dr. Sérgio, este procedimento, ele não interferiu no planejamento da reencarnação desse espírito?
As pessoas, Dulce, boa noite, querida. As pessoas perguntam isto, mas se nós pensarmos bem, tudo isto já estava planejado. Nós, os que nos envolvemos, incluindo os pais, é que não tínhamos ideia, não é, desta comunhão, desta ligação, deste entrelaçamento de pessoas que pudessem se encontrar para atenuar o quanto antes e o quanto melhor uma perspectiva de um sofrimento kármico. Entende? Então, dependendo de cada um, dependendo da situação de cada alma, cada espírito, de cada paciente, a espiritualidade mobiliza pela misericórdia tudo de melhor. Então, ele não tinha que sofrer nada além que nós teríamos evitado, não é? O aprendizado que ele deveria obter de uma experiência com o sofrimento, né? Esse tipo se pôde evitar. Agora, durante a vida dele, a encarnação, que foi seguindo até hoje um curso com ele, como que neurologicamente muito bem, pode ser que ainda surja alguma coisa, como uma herança de algo que ainda não se tenha conseguido superar. Por que ele nasce filho de pais espíritas? Por que eu tinha estado no ano anterior, na véspera, levando a sementinha da medicina da alma e a mãe dele tinha estado presente? Então é melhor nós interferirmos, mas sempre positivamente. E essa intervenção positiva, ela vai ter o melhor resultado de acordo com todas as variáveis envolvidas. Variáveis kármicas, que no caso dele, graças a Deus, deu tudo muito certo. O que também não quer dizer que se houvesse mais um ou dois casos parecidos, que todos eles teriam o mesmo tipo de resposta. Aí entra a ciência, a bioestatística, metodologia científica. Para quê? Para nós termos mais elementos para valorização, para evidenciação de que aquelas técnicas e aquela abordagem é a melhor que existe. Excelente, Sérgio. Podemos ir para o próximo, Sérgio? Vamos lá. Olha, esse é um caso interessante. Nós tínhamos uma trabalhadora conosco, que mora em Niterói, aqui no estado do Rio, e ela nutricionista de um hospital universitário, o da Universidade Federal Fluminense. E aí trabalhava conosco já há um bom tempo, médium passista, uma pessoa linda. E aí ela conheceu o Jonas internado na terapia intensiva, muito grave. E ela, como nutricionista, ela cuidava dos aspectos da alimentação e da nutrição de cada paciente dentro da unidade da terapia intensiva. E um dia ela disse assim, eu vou falar com o doutor Sérgio, do Jonas, de tanta preocupação pela gravidade. Então, essa é a foto do Jonas com a esposa antes de adoecer. E aí, o que acontece? Ele apresenta uma infecção pelo Zika vírus, que naquela altura era como que uma verdadeira pandemia no Brasil. Ele adoece e faz a pior complicação que o Zika pode dar,
em adulto. Porque a pior mesmo é a microcefalia em crianças, em bebês, quando a mamãe grávida desenvolve, por uma picada de inseto, claro, a infecção pelo Zika. Só no Nordeste do Brasil foram quase 3.000 crianças que desenvolveram microcefalia, porque as mães tiveram Zika gestando. Uma tragédia, né? Enfim. E aí o que acontece? Vejam a próxima imagem. E aí eu falei assim, olha, querida, vamos abrir o caso dele, mas como eu sou intensivista, eu falei, eu vou contigo fazer uma visitinha. Se ele estiver sedado, nós fazemos uma prece à beira do leito, nós podemos dar o passe nele, à beira do leito, né? Combinamos e eu fui vê-lo. Essa foto, se não me falha a memória, foi quando nós estivemos ao lado dele a primeira vez. Quando nós abrimos, era um contexto muito pesadinho, de guerra também, e aí nós cuidamos do que tínhamos que cuidar numa primeira reunião mediúnica e fomos vê-lo no CTI do hospital para darmos o passe e orarmos. Ele foi melhorando, ele acordou, os colegas retiraram os sedativos para que ele pudesse, aos poucos, sair da prótese ventilatória. Mostra o próximo, por favor. Aqui ele já foi estubado. Aqui ele está com a sonda enteral e com um catéterzinho para oxigenar melhor. Mas aquele tubo endotraqueal já não precisou mais. E então nós devemos ter ido lá. Ela ia sempre, porque ela era funcionária do hospital. Eu devo ter ido 2 ou 3 vezes para dialogar depois que se retiraram a sedação. Enfim, mostra o próximo. O sorriso dele já não diz tudo? Então, ele agora na semi-intensiva, né, porque melhorou gradativamente nos dias subsequentes, e ele, então, teve uma evolução maravilhosa. Ele era essa encefalomielite pelo Zika aguda, ele estava tetraplégico. Ele não mexia nada dos braços, das pernas, do rosto, e para respirar ele tinha que usar o respirador mecânico, porque ele também não movimentava o tórax para respirar. Por quê? Porque é um acometimento muito delicado a nível do sistema nervoso central. O próximo, por favor. Então, só para não deixar de ser didático, Zika vírus, ele já melhor, ele pode gerar microcefalia em fetos e bebês, pode gerar uma síndrome de polineuropatia sensitivo-motora ascendente, chamada Guillain-Barré, e o que ele apresentou foi o EIDEN, que é uma encefalomielite disseminada aguda. Por isso um caso tão grave. É o Zika mais grave do adulto. E ele melhorou como ninguém imaginava. Mostra o próximo. E virou assunto de jornal. Ele falando a respeito da gravidade, da agonia do Zika, para a comunidade aprender, não é? A cuidar de prevenir
não é? Evitando a proliferação dos mosquitos. E aí o jornal O Globo o entrevistou já em casa, ao lado da esposa. Por quê? Porque ele teve uma evolução clínica, eu diria, para o que eu vi à beira do leito, uma evolução maravilhosa. Então, esse é um caso agora de um adulto com uma boa resposta ao que nós fizemos em equipe, não é? Para que eu pudesse validar isso em termos de evidências científicas, eu teria que trabalhar muitos outros casos para ter uma amostragem suficiente para retirar subsídios estatísticos, para tirar conclusões. Mas nessa altura, o que tem nos interessado é a melhora clínica da pessoa, homem, mulher, adulto, criança, e assim por diante. Então, esse foi mais um caso, vamos dizer, ilustrativo. Excelente, Pode, Sérgio. Sérgio, pode. que eu acho interessante, e até tem um comentário aqui do Fernando Reis, que a maioria dos casos que a gente vê esse aspecto de abrir o caso, de atender aos espíritos, muitos deles, eu creio que a maioria, estão vinculados a guerras, né, Sérgio? O Fernando também coloca aqui, ó, sei de um caso de microcefalia que estava atrelado a experiências com crianças na Segunda Guerra Mundial. A gente vê muito esse aspecto, né, Sérgio? Quer dizer, nós vemos, infelizmente, nós estamos, na verdade, infelizmente, porque somos uma humanidade tão atrasada que ainda promovemos conflitos armados violentos e guerras. E as consequências sempre virão. Então, nós estamos vivendo a herança de um passado recente. E como nós temos conflitos na África, no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, no Iraque, e agora a gravíssima situação da Ucrânia, sabe-se lá, Sérgio, quantas reencarnações tudo isso vai ensejar, mundo afora, talvez por séculos, por causa daquilo que está se praticando hoje em território ucraniano. E nos outros lugares, com proporções diferentes. Então, infelizmente, a guerra, mas, por outro lado, lei de amor, justiça e caridade. Né? E a justiça divina é impecável. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É sim, meu amigo. Então vamos lá, mais um caso agora do Miguel. Esse foi um caso interessante. Vejam só, eu tenho um colega de turma que é pediatra, e ele fez o parto deste garotinho. Ele foi para casa e essa é a fotinho dele em casa. Muito bem, tudo correu bem. Só que num determinado dia, muito cedo ainda, ele faz uma convulsão, uma crise convulsiva em casa. Gera maior preocupação, correm com ele e ele é internado no CTI de um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro e do Brasil. Pois bem, e aí o que acontece? O colega, junto com vários especialistas, foram cuidando dele durante pelo menos de 2 a 3 meses. E foram utilizando toda a medicação melhor que existe como anticonvulsivantes, com o objetivo de fazerem cessar as crises, porque era uma crise atrás da outra.
Ele tinha 50 crises convulsivas por dia na terapia intensiva. E aí eu começo a pensar, a ver o que fazer, e aí, claro que nós abrimos o caso dele logo em seguida. E aí eu fui conhecê-lo na beira do leito, no hospital, encontrei o meu colega de turma, encontrei as enfermeiras, conversamos um pouquinho e combinei com a mãe e com o pai que eu iria dar passe na criança e fazer uma prece sempre que eu fosse. Como o hospital fica perto do bairro do Centro Espírita, antes de ir às reuniões comuns, 2 por semana, eu antes ia até lá, naquele tal período, porque o próprio colega diz assim: mãe, eu vou lhe dar esse número aqui, ligue para esse colega e ele vai ajudar. Porque estavam médicos e família muito abalados por tudo e preocupados porque ele não respondia à medicação. Tentaram todas, em doses cada vez maiores, sem sucesso. Todas que você possa pensar, se você conhece essa área de trabalho. E aí, então, quando nós abrimos, imediatamente estávamos na África. E era um país muito pobre. E aí fomos ver que aquele que hoje havia renascido, na vida anterior era presidente, diretor-presidente de uma multinacional da indústria farmacêutica, muito conhecida no mundo todo, existe até hoje. E ele, querendo um sucesso em medicações, descobertas, para ter o registro, a patente e competir com outras indústrias, ele autorizou pesquisa farmacológica em seres humanos, sem os devidos protocolos, que são escalonados para se poder chegar a fazer na condição humana. Primeiro, tudo começa com animais simples, vai progredindo, mamíferos, etc. Não se pode fazer experiência, como nós chamamos, em anima nobile, que é o ser humano. E foi o que fizeram. Morreram várias pessoas, famílias. Olha, foi uma questão muito séria, muito séria. E aí corremos para cuidar dos desencarnados todos que nutriam como que um sentimento muito difícil em relação a este que hoje era um menino, mas que eles o viam como o adulto que autorizara a pesquisa fora de contexto. E aí pensam numa medicação, quem sabe isso funciona? Vamos testar. Então vamos para onde? Para o continente esquecido, para países desprezados, como é tão típico, lamentável e tristemente na nossa querida África. Enfim, muitas vítimas. Cuidamos, tanto daqueles que sofreram diretamente a morte, porque as substâncias testadas eram completamente fora de sentido, como as mães que perderam seus filhos. Então, nós usamos 2 ou 3 reuniões para cuidarmos de todos gradativamente. Quando eu fui ao hospital, mostra o seguinte, pode colocar, é um vídeo, é ele convulsionando no leito do CTI.
Olha os olhinhos. Olha a espasticidade do bracinho. É uma crise espástica. Iguais a essa é que ele fazia 40, 50 dias. Nossa. Esse vídeo a mãe me enviou, porque eu pedi, tipo assim, para começar a entrosar todo mundo, né? Me envie um vídeo. E ela imediatamente me enviou. Vocês já imaginaram o sofrimento de todo mundo envolvido? Por isso que o colega chegou, ele até, eu acho, disse para ele, você demorou muito, hein? Ele acabou, então, pedindo, ela fez contato. Mostra o próximo. É o mesmo, pode ir adiante. Foi assim que eu o encontrei. Quando eu o vi, eu me propus a ajudar presencialmente também, além da mediúnica no centro, com a equipe toda. E aí, quando eu chego, eu vejo assim, a mãe me recebe, o pai no outro dia, a equipe de enfermagem, e aí eu expliquei, olha, eu vou rezar, para eles não se surpreenderem. E aí eu convido os presentes e faço uma oração por ele e por quem mais espiritualmente tivesse vínculo com essa situação e com ele. E aí eu depois, sem muito movimento para não causar espécie, eu mantive as minhas mãozinhas sobre a cabeça dele, sobre o corpo todo, mas com ênfase na região da cabeça, porque é onde tem origem as convulsões. Buscando o quê? Diminuir a inflamação, atenuar a hiperexcitabilidade dos neurônios, usando o fluido, a vibração, a energia, o pensamento, em prece-passe. E 2 vezes por semana, antes de ir para o grupo espírita, eu passava lá. Seguinte, por favor. A resposta também foi a melhor possível. Aqui ele no colinho da enfermeira, já sem aquela parafernália toda de cuidados intensivos, ainda hospitalizado, todo monitorado, eletroencefalograma 24 horas, tudo monitorado, para salvá-lo. E aí ele começa a melhorar. E aqui, acho que é um vídeo. Aqui, repara, alguém encontrou uma chupeta diferente, com bigodes. E aqui, então, ele já está melhor, já não está monitorado, tem uma sondinha enteral ali, branquinha, para ele alimentar, mas já desmamando, como nós dizemos, desmamando de todos aqueles importantes recursos que ele acabou necessitando por 80 dias. E aí, o que mudou? A ação dos espíritos. De um grupo de encarnados, médiuns, e o grupo dos amigos desencarnados. Seguinte. O próximo. Aqui ela me mandou também a pesquisa genética, completamente normal. Não tinha absolutamente nada biológico, tipo definitivo, não é? Porque quando é genético, não se pode mudar a genética assim, né? Mas graças a Deus isso ajudaria muito, e claro que ajudou. O próximo. E aqui é o Miguel em casa, de volta, feliz da vida. Ele teve atrasos de desenvolvimento, por quê? Porque ele ficou 2 meses e meio
em terapia intensiva, tomando todo tipo de medicação supressiva. Então, visando a atenuação e a cessação das crises convulsivas, ele usou vários remédios, eu vou dizer, fortes, que agem no cérebro. Então, era para melhorar uma coisa, mas atrapalha as outras. Então, fisioterapia, depois que ele teve alta, todas as quintas-feiras, a cuidadora, a babá, a mãe ou o pai traziam ele para a fluidoterapia presencial. Não é? A babá de outra religião adorava receber o passe ao mesmo tempo com ele no colo, enfim, deu tudo certo. E claro, esses colegas tão competentes, eles foram acompanhando o caso do Miguel, aguardando uma melhora progressiva. De novo, eu vou dizer para vocês, os colegas que deram tudo de si para tentar controlar as crises, a mãe comentou, olha, lembra de um doutor barbudo que vinha aqui rezar? Pois é, nós buscamos os recursos espirituais também, não é? Então, eles começam a ventilar, não é, de uma outra medicina colaborativa, complementar, pelo menos, mas que, dentro de uma outra perspectiva, ela não é bem complementar, porque ela é que pode atuar nas causas, não é? Excelente, Sérgio, maravilhoso. As pessoas estão aqui acompanhando, participando também. E o nosso tempo ele passou um pouquinho, mas eu queria verificar com você, Sérgio. Dá tempo de passar mais um caso? O que você Tá. acha? Até meia-noite. Opa, tem o caso do Lucas, que eu acho muito interessante também para a gente poder acompanhar. Então vamos lá. Muito bem. Este é um caso que nos chegou, muito impactante. Pode mostrar. Pode passar, Sérgio. Então, o que acontece? Nós abrimos, esse caso nos chegou porque alguém indicou, o pai e a mãe levaram a criança no meu consultório, eu pude conhecê-lo de perto, né, numa consulta formal, e eu, sabendo que ele era também visto por certos colegas competentes, eu me abstive e comentei, olha, vocês já o trouxeram aqui porque alguém indicou para que nós pudéssemos lançar mão de uma outra abordagem diferente, que pudesse ajudar o filho de vocês. E é isso mesmo. E aí conversamos, examinei, conversamos tudo para que eu pudesse me inteirar completamente do caso do meu menino, né? E aí, na primeira oportunidade, nós abrimos. Já na casa espírita, claro, guerra. Cuidamos de tudo, atendemos, abrimos uma outra vez, cuidamos direitinho, aliviando o sofrimento de espíritos envolvidos no mesmo conflito, no mesmo drama, né? Então, o caso dele era um caso de autismo severo. Mãe e pai super queridos, enfim. Abrimos, cuidamos, a metodologia é a mesma. Nós abrimos a espiritualidade presente, atuante, mostrando as situações, e nós, com a equipe dos dois lados, vamos lá para cuidar. De quê?
dos protagonistas, dos envolvidos, para desligá-los, ajudando-os para que eles, no mundo espiritual, fiquem bem, o quanto antes. E como eu gosto de dizer, muito amor envolvido. E aí, logo a seguir, essa é a foto dele, ainda com autismo, mas de severo para moderado, uma resposta muito boa, aqui no colo da avó, o próximo. E aqui, abraçado com a mãe. Enfim, fizemos algo que, mesmo não sendo capaz de reverter todo o processo do autismo, porque às vezes não é possível, por mais que nós utilizemos o melhor que nós conhecemos. E aí é como aquela pergunta que foi feita antes. Nem sempre se pode evitar certas manifestações que talvez perdurem. Enfim, nos tornamos amigos. Ele também foi desdobrado, trazido para eu conversar com ele, usar o método da ideoplastia. Nos tornamos amigos porque ele não fala, ele é um não verbal. Mas desdobrado, usando o corpo físico do médium, ele fala tudo. Porque a limitação é do cérebro físico com a dificuldade kármica, por enquanto, não é? Então, ficamos amigos nesse sentido, porque ele começa a demonstrar uma alegria ao chegar desdobrado na casa espírita. E, às vezes, como aquele outro caso, ele também era trazido para receber a fluidoterapia nas quintas-feiras à tarde, que era a fluidoterapia presencial. E hoje, por causa da pandemia, nós temos a fluidoterapia continuando nas quintas-feiras, trabalhadores de diversos países, pacientes, crianças ou jovens, também de países diferentes e cidades e regiões diferentes do Brasil. Então, se por um lado nós vivemos tantos problemas por causa da pandemia, ela nos ajudou a desenvolvermos possibilidades de entrosamento para que o benefício se espalhasse. Tanto é que, mesmo que nós tenhamos de volta a reabertura dos trabalhos presenciais, Sérgio, esse ninguém mexe. Por quê? Porque ele vai cumprindo, com resultados muito bons, o seu desenvolvimento, ajudando as pessoas, que é o que nós desejamos. É a razão de ser, não é? Excelente, meu amigo. Casos impressionantes e que nos levam a refletir, até as pessoas que não compreendendo a doutrina. Eu acho que é muito importante, Sérgio, apresentar esse caso, porque, como você mesmo disse, é uma semente que é lançada para que o ser possa buscar pensar, buscar entender, compreender todo esse aspecto que a medicina ainda não compreende, porque vê apenas o corpo, né, Sérgio? Precisa ver algo mais além. Tem uma pergunta aqui da Inês, Sérgio, que eu acho interessante, antes da gente partir para o encerramento, a Inês Fernando, uma querida amiga aí do Rio de Janeiro também, que da doutrina, ela pergunta: esses espíritos têm reencarnação compulsória ou aceitam passar por esses processos? Olha, Inês, depende, tudo em medicina é caso a caso. Então, nós já vimos uma boa parte deles como compulsórios, mas outros, mesmo com dificuldades tão grandes, eles aceitam na medida em que vão conhecendo o amor da mãe, o amor do pai, os recursos que eles vão ter como que a favor da melhora clínica o quanto antes, não é? São sempre pacientes que nós utilizamos
a multidisciplinaridade. Então, tem a terapia ocupacional, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo e também tem o centro espírita. O ideal até, né, é que esses recursos que vocês estão vendo nesses casos ilustrativos, todos no mundo possam ter isto um dia. Então, quando eu falo em semente, né, é porque seja compulsório, seja como uma aceitação, porque quando é compulsório, entende? É a força da providência divina. Porque sempre é para com vistas a um resultado bom, no sentido de livrar-se das pendências kármicas. E como é um mundo de expiações e provas, isso é uma séria expiação. Mas existem aqueles que já se arrependeram, que já compreendem, são chamados a dialogar a respeito, e um que outro, então, vem já com uma certa aceitação, acomodação quanto às dificuldades que vão viver. E é claro, como eu comentei no início, quanto mais ocorre a aceitação, mais chances de elementos providenciais poderem trazer recursos decisivos que hoje nós temos. Há 50 anos nós não tínhamos. Talvez esse seja um aspecto para que nós vejamos tantos problemas sérios neuropediátricos ou da psiquiatria infantil nos dias atuais, por duas grandes razões, eu pensando comigo mesmo. Uma é que espíritos progrediram muito para serem mães e pais destas crianças, como mães e pais amorosos missionários, por essas crianças que, na verdade, por esses espíritos. E a outra questão é uma ampliação célere, eu diria, não é? Dessa medicina, dos recursos espirituais que a humanidade possui, espíritas e não espíritas, envolvendo religiosidade e espiritualidade, que estão já fazendo parte da medicina atual. Fora quando o grupo é preparado e espírita, para lidar com coisas, eu diria, um tanto complexas, porque não adianta lidar com casos assim, não saber o que fazer. Então, tudo isso é muito delicado. Por isso que é válido nós irmos trazendo essas questões para as reflexões dos amigos. E é uma forma também de nós mantermos o nosso sonho vivo, no sentido de aperfeiçoarmos tudo isto, de valorizarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, o Divino Mestre nos ensinando até não só sobre cura, perdão, vigilância, oração, amor ao próximo, mas também nos falando da importância de nós nos tornarmos pessoas melhores e banirmos a violência desse mundo. Coisa que mesmo depois de tantos milênios, somos capazes de alcançar. Haja vista as tragédias contemporâneas que estamos aí acompanhando. Maravilhoso, Sérgio. Sérgio, eu acho interessante um dia se a gente pudesse organizar também uma palestra sua sobre psiquiatria e espiritismo, a gente falar um pouquinho dessa junção, desse seu envolvimento, né, com a área. Sérgio com certeza vai estar conosco novamente no programa Energia Viva. Infelizmente a hora
se vai um pouquinho, mas eu queria aqui agradecer imensamente ao Sérgio por sei do seu trabalho, da sua correria diária, mas aqui nos traz esse presente de estar conosco nessa noite. Sérgio, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, por estar conosco nessa noite. Espero que logo mais nós possamos estar juntos. E eu queria também aqui convidar aos nossos irmãos para que na semana que vem, o nosso irmão está até aqui, Daniel Dalagnol, ele estará conosco novamente. Nós estaremos falando uma parte 2 também sobre transtornos mentais e mediunidade. Falamos uma primeira parte, um assunto muito vasto, então na próxima terça, às 21h25, 21h30, nós estaremos com o nosso querido Daniel novamente fazendo aqui uma parte 2. Sérgio, novamente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, e também muito obrigado aos nossos irmãos que até esse horário ficaram conosco e que participaram aqui amorosamente da noite. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muita paz a todos. Boa noite a todos.